não são as redes sociais, é você. Você já se deu conta disso? Não adianta deletar todas as redes sociais que você tem, se daqui a alguns dias você volta e faz outra conta, ou você reabilita aquela que você deixou inativa. Não adianta você achar que as redes sociais estão destruindo a sua vida, acabando com a sua vida, porque no fundo quem está fazendo isso é você. Você tem que ter o controle. E assim, por mais que seja difícil, é claro, a gente tem que começar a fazer o quê com as redes sociais? A ter o controle e não sermos controlados, porque isso acaba gerando sofrimento. Você é o tipo de pessoa que fica horas olhando o seu feed e lá entediado porque não vê nada que você vai conseguir aprender alguma coisa com aquilo, porque vídeos curtos de sei lá quantos segundos, claro, alguns têm até uma certa informação que você depois pode buscar por mais, mas a maioria é só entretenimento para você ficar ali mesmo, olhando e sem absorver muita coisa. E aí você chega à conclusão que aquilo tá te fazendo mal, que você não quer mais aquilo, e você resolve deletar as suas contas, todas as suas contas, como se isso fosse fazer algum bem para você. Claro que um certo momento, sim, mas você vai começar também a ficar ansiosa, porque você quer saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, porque nós somos assim, somos desse jeito, a gente quer fazer parte de um todo, por isso que a gente sai fazendo conta em tudo quanto é rede social, mas o ideal é que você controle isso, é que você, sei lá, fique um pouquinho, dê uma olhada. Eu tenho muito controle com as redes sociais, eu consumo muito YouTube, só que toda vez que eu vou consumir alguma coisa, eu escolhi aquele vídeo, eu fui lá, vi, eu setei o YouTube para não ficar colocando um vídeo atrás do outro e assim, me recomenda, mas às vezes eu vejo, às vezes eu começo a ver o vídeo porque eu achei interessante, mas logo no começo eu percebo se é pra mim ou não, ou se eu devo dar um voto de confiança e assistir um pouco mais, porque tô achando um pouco interessante. Mas eu tento assistir os meus vídeos na hora que eu tô fazendo uma outra coisa que eu não gosto, do tipo lavar a louça. Então é uma forma de eu absorver algum conhecimento ou espairar, né, um pouco a cabeça, tipo, não pensar em nada, porque quando você tá consumindo conteúdo que não te agrega em nada, pelo menos às vezes faz com que você tire o foco de alguns problemas, mas isso tem que ser escolhido. E eu já faz bastante tempo eu comecei a excluir todas as páginas que me faziam mal, eu comecei a excluir. Eu comecei a perceber que, sabe, aquilo me fazia mal, principalmente página de notícias. Excluí todas, não quero saber, não tenho controle. Eu vivo num lugar que volta e meia tem uma tensão por causa de guerras, então eu penso, se acontecer o pior, eu vou ficar sabendo. Rapidinho a gente fica sabendo se acontecer o pior. E aí a gente toma uma decisão, que é pegar o passaporte, sei lá, e algumas coisas que você considere muito, mas muito de valor e volta pro Brasil. É essa alternativa que eu tenho. Muitos nem essa alternativa tem, de voltar pro seu país de origem, porque o seu país de origem é o que vive em guerra, enfim, então eu não tenho controle sobre isso, então eu vou ficar passando mal com guerras que vão ou nem vão acontecer, ou países que começam a se estranhar, que estão aqui do ladinho, e aí você começa
a pensar, ai, nossa, olha aqui no noticiário, olha, e começa a criar uma ansiedade, começa a passar mal com isso. Não, não preciso disso. Eu já tenho bastante estresse na minha vida pra ter que consumir esse tipo de notícia. Quando eu morava no Brasil, eu fazia muito isso. Eu tinha medo de sair na rua, porque eu achava que ia ser assaltada, sei lá, sequestrada, enfim. Eu tinha muito isso. E eu quis muito sair do Brasil pela segurança, porque eu não conseguia mais sair na rua de tanta informação, sabe? De tanta notícia ruim que eu absorvia, eu tinha medo. Enfim, eu sei que o Brasil não é só para os fortes, né? Eu sei que é difícil, mas a partir do momento que eu comecei também a consumir muita notícia ruim, esse quadro começou a piorar. E a mesma coisa nas redes sociais. Dá uma filtrada, porque você vai deletar suas redes sociais. Hoje, daqui 15 dias você tá lá fazendo outra conta, ou se você simplesmente só deu um tempo, você vai lá e volta. Eu já cansei de ver pessoas que saem das redes sociais e não passa muito tempo, elas voltam. A gente quer estar inserida no meio, a gente quer fazer parte. O ser humano é assim. E quando eram pequenos grupos, era desse jeito. E hoje em dia, o problema é que hoje em dia o grupo é grande, né? O grupo é grande. E você começa o quê? Se comparar. E você começa a pegar um recortezinho mínimo da vida daquela pessoa. E você começa a falar, tá vendo? Aquela pessoa se infeliz, aquela pessoa faz tal coisa, aquela pessoa foi viajar para tal lugar, aquela pessoa foi para tal restaurante. E olha eu aqui. Sabe? E isso não é bacana. Porque talvez essa mesma pessoa que você esteja vendo, está vendo a sua vida e pense, nossa, isso sim que é vida bacana, olha só, essa pessoa com essa vida mais simples, deve ter mais tempo para fazer as coisas, enfim, a gente é desse jeito. Sempre aquela história, né? A grama do vizinho é mais verde, mas nem sempre, às vezes, talvez seja uma graminha artificial, por isso que tá sempre verde. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que começar a trabalhar a mente para você não ser influenciado pelo aquilo que você está vendo. Nas minhas redes sociais, eu gosto de postar coisas que são relevantes para mim. Coisas que eu vou um dia olhar e falar assim, nossa, olha que legal esse dia, olha como é que... Eu não sei se é porque eu tenho essa mentalidade, não é mentalidade, eu não sei se é porque eu sou fotógrafa, ainda me considero fotógrafa, mas eu não trabalho mais com isso. Mas eu acho que uma vez fotógrafo, sempre fotógrafo, você sempre vai querer tirar foto, você sempre vai querer pegar o melhor ângulo, enfim. E aí, eu quando posto, eu posto pra mim. Eu posto fotos que eu gosto, que quando eu for rever, eu vou falar assim, nossa, olha só que bacana, olha, essa foto exprime um sentimento ou alguma coisa que vai ficar, que quando eu for rever, eu vou conseguir me reconhecer naquelas fotos. E isso pra mim é totalmente ok. Mas tem gente que deixa de ser quem é para começar a postar uma vida que não tem e começa a fazer fotos que é representação do que a pessoa queria ser. E aí depois de alguns anos a pessoa vai se rever naquelas fotos e fala, nossa, isso aqui não era eu não me reconheço aqui, eu não tô vendo quem era essa pessoa. E assim, um dos motivos que me fez parar de fotografar profissionalmente foi porque as pessoas começaram a pedir para eu fotografar no mesmo local, no mesmo ângulo, mesma pose, a mesma luz e gente que ia com a mesma roupa. Tinha até fotos, tem até hoje, fotos no deserto que tem umas roupas esvoaçantes, que você aluga as roupas pra fazer. E aí, eu até fiz uma brincadeira uma vez. Eu catei minha cabeça e coloquei numa outra foto que eu peguei na internet. É igual? Pra que você quer uma foto que vai ficar igual a todo mundo? Só botar a cabeça, você não precisa nem fotografar. Pega a tua cabeça, mete lá com uma pessoa que tem um corpo um pouco parecido com o seu. Tem muita foto na internet. Pra quê? Depois de 10 anos você vai olhar aquilo e falar assim, nossa,
nossa, eu não quero nem ver, que ridículo, nossa, que ridículo que ficou isso, porque você não estava sendo você estava fazendo parte de uma encenação, entendeu? E muita gente faz isso, encena nas redes sociais. E aí você começa a ver aquilo e começa a se sentir mal, porque você começa a achar que a sua vida não é boa o suficiente, mas é. O problema é que você está se comparando, e o problema também é que com isso você vai vendo a vida de todo mundo e você vai vendo aquele conteúdo que não te serve de nada e você vai rolando aquele feed e você vai só perdendo seu tempo. Quando você vai ver, piscou, já passou 1 hora e você tá ali, ó, você tá ali só. Então você tem que ter consciência de que aquilo é legal, é uma ferramenta, é um lugar que você pode pôr suas coisas lá e rever, mas não que aquilo vai te sugar, vai sugar a tua vida. O tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem e muitos não dão valor a isso. Então, começar a se desvencilhar dessas coisas, tentar ler um livro, tentar fazer trabalhos manuais, porque para fazer trabalho manual você tem que ter muito foco naquilo. Não sei, fazer um crochê, bordar, ler, você precisa estar 100% ali. Se você não estiver ali, você não consegue fazer. Isso é tudo errado, né? Ou você não consegue ler. Quem nunca pegou um livro, começou a ler esse livro e acabou a página e pensou, nossa, o que eu li? E ter que voltar, porque a cabeça estava em outro lugar. E nas redes sociais é mais ou menos isso, vai criando ansiedade, vai criando uma tristeza e tua cabeça tá lá longe e você tá procurando não sei, preencher um vazio que você tem e você nem sabe o que é, porque você não se conhece. Se você se conhecer bem, as redes sociais não vão fazer mal para você, vai ser só uma ferramenta, vai ser só... Às vezes é legal, eu gosto de passar um tempinho ali vendo o meu feed, vendo outras pessoas, mas é uma coisa muito curta. Eu gosto muito de ver YouTube, mas eu gosto de ver o que eu tô escolhendo, o que eu quero ver, e quando não me é interessante eu já saio. Quando eu vejo que, sei lá, assinei um canal, fui lá, segui o canal, acho interessante, mas chega uma hora que muda um pouco a perspectiva, muda um pouco, e aí eu me sinto à vontade para me desinscrever, deixar, né, de seguir. Quando aparece o vídeo de novo para mim recomendado, colocar que eu não tenho interesse. Eu faço muito isso no Insta, faço isso muito no YouTube, é porque são as redes sociais que eu mais consumo, porque o TikTok é só as teias de aranha. O Facebook então nem se fala, parece uma casa abandonada. Eu vou lá de vez em quando para ver se ainda tá de pé. Mas a gente tem que ter consciência disso, tem que começar a ter consciência de quando entra e ter consciência que aquilo não é muito bacana, que aquilo você só tá perdendo seu tempo de vida, sendo que você podia estar fazendo algo melhor, você podia estar se dedicando a algum hobby, e tudo que você faz na vida é assim, no começo você vai fazer mal, não vai ficar bom, vai ficar ruim, porque é normal, ninguém nasce sabendo, mas conforme você vai fazendo, você vai adquirindo técnicas, você vai estudando mais a respeito do assunto, você vai ficando melhor e melhor. Chega um dia que aquilo vai ficando tão normal, tão, sabe, tão normal que assim, você fala, nossa, tão fácil, mas você começou lá atrás a desenvolver isso. Então, tenta adquirir um hobby novo ou começa a ler. Quantos livros você tem na estante que só serve de enfeite? Fala pra mim, seja sincera. Um monte, né? Que você tem, mas é mais enfeite do que qualquer outra coisa. Começa a ler bom, cara, ler te ajuda muito em relação ao seu mental. Então começa a ler, começa a fazer um trabalho manual para ter 100% do foco.
Imagina só você bordando alguma coisa ou costurando, se você não tiver 100% do foco, não fica bom não, fica péssimo. Já no começo não vai ficar bom, mas no começo, se você persistir, com toda certeza você vai adquirir uma habilidade nova, você vai ter aquele tempinho para relaxar, para ter o foco ali 100%, para não pensar em mais nada. E isso vai ser bom para sua mente e para o seu corpo também. Tudo que é bom para a mente é bom para o corpo. Hoje eu fui para academia cedinho. Depois da academia eu fui tomar sol. Fiquei uns 5 minutos, que aqui o sol mas é tão nervoso que mais de 5 minutos não dá. E isso já me fez um bem, já me deu aquele ânimo. Eu tô vindo de uma semana assim que eu não tô muito feliz, mas eu sei exatamente o que é. É ficar trancada dentro de casa, sem tomar sol, sem fazer exercício, sabe? Aí a gente começa a pensar muito, ter muita ansiedade, e aí a gente começa a não viver direito. Mas a partir do momento que eu fui pra academia, tomei um pouco de sol, né? Saí de casa, parece que... Nossa, e hoje eu não dormi bem, mas parece que o dia falou, deu aquela sobrevida. Então tenta fazer umas coisas assim, uma caminhada no parque, sem tênis, sabe? Fazer o grounding. Se você tem a oportunidade de, sei lá, de fazer uma academia, ou faça em casa mesmo, tomar um solzinho, vai pra fora, toma um solzinho, fica um tempinho tomando um sol, já te faz muito melhor, entendeu? Se tiver a oportunidade de trabalhar de bicicleta, andando, faça isso. Se puder começar um hobby novo, sei lá, desenhar, bordar, pintar, costurar, o que seja, né? Não sei, fazer maquete, não sei. Qualquer coisa que você tenha que ter uma atenção total naquilo que você tá fazendo, vai ser bom, vai ser ótimo, porque a coisa mais preciosa que a gente tem nessa vida é o nosso tempo. E a gente gasta muito mal o nosso tempo com as redes sociais. Mas como eu disse, o problema não são as redes sociais, somos nós. E mesmo que a gente delete todas as redes sociais, todas, que eu acho muito improvável, a gente vai começar a pensar na rede social, eu não devia ter deletado, porque eu devia estar lá, eu devia estar fazendo, devia estar acontecendo, e ia criar essa ansiedade também. Então, tentar manejar de uma forma que seja saudável, de uma forma que você consiga ver, mas sem perder muito tempo com aquilo. Coloca timer, às vezes coloca timer, vou ficar 10 minutos, e 10 minutos já é muito, e pronto. Vou dar uma olhadinha só, vou ver se tem alguma coisa e tá tudo certo. E quando for ver alguma coisa, veja alguma coisa que vai acrescentar na sua vida, não vai te tirar, ou que não vai te trazer benefício nenhum, que daqui 2 minutos você nem lembra o que você viu. Então é isso, gente. Leiam mais, peguem os seus livros que estão na estante, comecem a ler, comecem a ver. É muito melhor do que perder meia hora, 1 hora na rede social, é muito melhor, isso vai fazer um bem para vocês. E tentar nos comparar tanto, porque a gente faz isso desde que o mundo é mundo, sabe? Desde que eu não sou da era da internet, eu não nasci com isso, isso começou com a minha adolescência, mas a gente já fazia isso com os amigos, a gente já se comparava com as amigas, com os amigos. Mas pensar que assim, a gente não sabe o que acontece com a vida do outro. A gente sabe da nossa e tem que tentar fazer o melhor, tem que tentar fazer de uma forma que seja prazeroso. Ah lá, tem 1 minuto e nada.